Olá pessoal, como todos já me conhecem, eu sou a acadêmica Karine e hoje, juntamente com o acadêmico Pedro, nós ficamos responsáveis por falar um pouquinho sobre a biologia das infecções, sobretudo as infecções causadas pelos helmintos. Os helmintos, eles são conhecidos popularmente como vermes, né? E eles constituem um grupo muito grande de animais que inclui espécies de vida livre e também de vida parasitária. Os helmintos, sobretudo os helmintos intestinais, eles constituem um grave problema de saúde pública, não só no Brasil, né? Isso acontece em diversas partes do mundo. Sua presença ela está diretamente associada ao baixo desenvolvimento econômico ali da localidade, a falta de saneamento básico, a falta de higiene, enfim. Para se ter uma ideia, cerca de 20% da população humana ela está parasitada por algum tipo de verme. E no Brasil, a frequência dessas infecções por esses endoparasitas, eles variam de acordo com a região estudada, né, e também conforme a população. Inclusive, na literatura, existem diversos estudos que abordam essa temática. E nesta aula, nessa abordagem que nós faremos aqui, nós apresentaremos algumas das principais doenças que acometem os seres humanos, né, e que são causadas por esses vermes. Aqui nesse slide nós buscamos abordar os aspectos gerais dos helmintos. Os helmintos, né, eles são animais metazoários, de vida livre ou parasitas de plantas ou animais, incluindo o homem, né? E eles compreendem 3 ramos ou filos do reino animal, que são os platelmintos, que são os vermes mais achatadinhos em forma de folha ou fita e com tubo digestivo ausente ou rudimentar. Nós temos também nesses filos os nematelmintos, que são vermes cilíndricos com tubo digestivo completo, e os anelídeos, que não são os parasitas. Nessa imagem aqui, nós temos os exemplos de cada um. O primeiro aqui representando os platelmintos. O segundo exemplo, esse exemplo do meio, nós temos os nematelmintos. E, por fim, nós temos os anelídeos. E o homem, ele é muitas das vezes o hospedeiro específico e definitivo para várias espécies desses helmintos, possibilitando que eles se desenvolvam, atinjam a maturidade e se instalem ali em localizações anatômicas características, comumente o intestino. Esses helmintos, eles podem penetrar no hospedeiro tanto passivamente quanto ativamente. De que forma seria esse passivamente? Passivamente, né, seria seus ovos sendo ingeridos com alimentos, água ou através também de mãos sujas. E ativamente já seria como larvas através da pele. Em algumas espécies também, as larvas elas são veiculadas por insetos hematófagos. Podem ser divididos em 2 grupos, sendo os biohelmintos e os geohelmintos. Os biohelmintos são aqueles cujo ciclo evolutivo ele vai exigir habitualmente a participação sequencial de 2 ou mais hospedeiros, além do homem. E os geohelmintos, eles vão ser aqueles cujo esse ciclo evolutivo, né, ele pode ocorrer na parte do solo, que é a parte infectante ali que contém as larvas ou os ovos, e ele vai depender apenas de outro hospedeiro além do homem. Os nematelmintos, geralmente, eles vão ser geelmintos e os platelmintos, geralmente, eles vão ser biohelmintos. Agora, nós vamos tratar das principais doenças causadas pelos helmintos, começando pela esquistossomose. A esquistossomose ela é uma doença transmissível parasitária causada por vermes do gênero Scistossoma. Aqui, o parasita, ele necessita, além do homem, da participação de caramujos de água doce para completar o seu ciclo vital. E o que acontece? A transmissão do parasita, ela vai se iniciar quando o indivíduo infectado, ele elimina os ovos do verme por meio das fezes humanas. Em contato com a água, os ovos, eles eclodem e liberam larvas, denominadas de mirácidos, que infectam os caramujos, que são os hospedeiros intermediários que vivem nas águas doces. Após 4 semanas, as larvas elas vão abandonar o caramujo em forma de cercárias e elas vão ficar livres ali nas águas naturais. Aí, quando os seres humanos eles entram em contato com essa água, essa vai ser a maneira pela qual vai se adquirir a doença. Porque as cercárias elas vão penetrar ali através da pele. O período de incubação vai durar em média de 2 a 6 semanas após a infecção, correspondendo ao período desde a fase de penetração e desenvolvimento das cercárias até a instalação dos vermes adultos no interior do hospedeiro definitivo. A suscetibilidade humana ao verme ela vai ser universal. O que isso significa? Significa que, assim, embora apresente variações individuais, todo mundo que ter contato com as cercárias vai contrair a infecção. Os sintomas, né, dessa doença, ela vai variar muito de acordo com a fase.
a gente tem a fase aguda e a fase crônica. Na fase aguda, o paciente ele pode apresentar febre, dor de cabeça, falta de apetite. Em alguns casos, o fígado e o baço eles podem inflamar e também aumentar de tamanho. Na fase crônica, o paciente ele pode apresentar prisão de ventre, diarreia se torna mais constante, as tonturas, dor de cabeça também. E em casos mais graves, a gente vai poder observar o emagrecimento da pessoa, fraqueza acentuada e também o aumento do abdômen, também conhecido como barriga d'água. O tratamento para essa infecção vai consistir basicamente no uso de medicamentos, né? Para os casos mais simples, vai ser, no caso, um tratamento domiciliar, ali, com o uso de medicamentos, e para os casos mais graves, geralmente vai requerer a internação hospitalar e o tratamento cirúrgico. A prevenção consiste basicamente em evitar o contato com as águas onde existem caramujos hospedeiros intermediários infectados. Outra infecção digna de nota é a teníase. A teníase ela é uma doença causada pela tênia, um plateuminto da classe Cestodoa, representada por parasitas intestinais. Em razão desse modo de vida, esses indivíduos eles não possuem sistema digestivo, uma vez que absorvem nutrientes digeridos pelo hospedeiro. Essas duas imagens aqui, nós consideramos duas espécies de tênia, que é a tênia solium, que parasita suínos, e a tênia saginata, que parasita os bovinos. Ambas, a gente pode perceber que possuem corpo dividido em vários anéis. Esses anéis eles são denominados proglótides e na extremidade anterior denominada escólex, a presença de ventosas que auxiliam na fixação do animal. A tênia solium tem nessa região ainda ganchos cujo conjunto é denominado rostros, auxiliando também na fixação. As tênias, galera, elas são hermafroditas, uma vez que cada proglótide ela possui um sistema reprodutor masculino e feminino. E no ciclo da teníase, o animal humano, ele é o hospedeiro definitivo e o suíno e os bovinos, eles são considerados hospedeiros intermediários. No hospedeiro definitivo, que no caso é o homem, né, o animal adulto, ele permanece fixado às paredes intestinais e se autofecunda. Cada proglótide fecundada, sendo eliminada pelas fezes, ela deposita ovos no ambiente. Estes, eles vão poder contaminar a água e alimentos, gerando grande possibilidade de serem ingeridos por um dos hospedeiros. Ocorrendo a ingestão pelos hospedeiros intermediários, estes têm a parede do intestino perfurada pelo embrião contido no ovo, que se aloja no tecido muscular. Este, alojado, confere à região um aspecto parecido com canjica, e é por esse motivo que algumas pessoas conhecem essa doença pelo nome, né, como canjiquinha. Ao se alimentar da carne crua ou mal passada do animal contaminado, o homem ele completa o ciclo da doença. O animal se desenvolve até o estado adulto no intestino humano e pode conferir ao portador dores de cabeça, dores abdominais, perda de peso, alterações de apetite, enjoos, irritação, fadiga, insônia, enfim. O hospedeiro definitivo tem potencial de continuar o ciclo da doença, caso suas fezes contaminem a água e alimento dos hospedeiros intermediários ou de outras pessoas. Para isso, medidas de prevenção são necessárias, né? E essas medidas incluem, por exemplo, o saneamento básico, a fiscalização de carnes de porco e boi, o cozimento prolongado, né, dessas carnes, o tratamento de doentes e bons programas de educação e sensibilização, incentivando bons hábitos de higiene no dia a dia. Já a cisticercose, ela é causada pela ingestão acidental dos ovos da tênia solium. E indivíduos com teníase, por possuírem em seu organismo a forma adulta da tênia, eles vão liberar ovos desses animais juntamente com suas fezes. E a partir disso, eles vão poder contaminar água ou mesmo alimentos ou mãos. Assim, ao ingerir os ovos da tênia solium, eles se encaminham do trato digestivo até a corrente sanguínea e vai se alojar ali em órgãos como, por exemplo, o cérebro, os olhos, a coluna, desenvolvendo cisticercos que causam o quadro clínico em decorrência de uma resposta imunológica inflamatória no homem. A gravidade da doença ela vai depender muito da região infestada. Por exemplo, se eu tiver um cisticerco localizado no cérebro, eu posso ter dores de cabeça, convulsões, confusão mental e até mesmo a morte, que obviamente, né, é o caso clínico mais grave. A gente pode ter também o cisticerco localizado ali na coluna,
na região muscular, causando dor, dificuldades de locomoção, distúrbios visuais e até mesmo a cegueira. O período de incubação dessa doença vai variar entre 15 dias a anos após a infecção, podendo também nunca se manifestar. O tratamento ele vai variar de acordo com a localização dos cisticercos, o período de contaminação e também o estado de saúde do paciente. Como medida de prevenção, a gente pode adotar, né, medidas como não defecar ao ar livre, lavar sempre as mãos, principalmente, né, após se alimentar e usar o vaso sanitário. A gente também pode não utilizar fezes humanas nem esgoto como adubo. A gente pode não irrigar a horta com água do rio. A gente tem que lavar bem as frutas e verduras antes de ingeri-las. Tomar água apenas se ela for bem tratada. Enfim, a gente tem também, né, o acompanhamento médico aos portadores de cisticercose e teníase, que são as principais formas de evitar o seu contágio e de outras pessoas, isso considerando a curto e longo prazo. Olá, meu nome é Pedro e agora eu vou dar continuidade à nossa aula. Aqui nós veremos sobre a ascaridíase. A ascaridíase ela é o resultado da infestação do aumento Ascaris lumbrigoides no organismo, mais frequentemente encontrado no intestino. A contaminação ela ocorre pela ingestão de seus ovos, que são geralmente encontrados no solo, na água, em alimentos e também nas mãos que tiveram contato com as fezes contaminadas. Então, ao ser ingerido, lá no intestino será liberada as larvas que vão atravessar as paredes desses órgãos e vão se direcionar aos vasos sanguíneos e linfáticos, espalhando-se pelo organismo. Nessa imagem, nós podemos observar o ciclo de vida do Ascaris lumbrigoides, no qual é representado pela letra I a forma infectante e pela letra D a forma diagnóstica. A ascaridíase ela é conhecida popularmente como lombriga e o seu diagnóstico é através do exame de fezes. O seu tratamento ele é feito com o uso de fármacos e a adoção de medidas de higiene básica. Então, a sua prevenção é sempre ingerir somente água tratada, lavar bem as frutas e legumes antes de ingeri-los, lavar sempre as mãos, não defecar em locais inapropriados e dentre outras medidas. Agora nós falaremos sobre a ancilostomíase. A ancilostomíase, que também tem o nome de ancilostomose ou necatoríase, são nomes de doenças que são causados pelos ancilostomídeos da espécie Ancilostoma duodenale ou Necator americanus. Essa verminose, ela também é conhecida popularmente como amarelão. Aqui na imagem nós podemos observar o ciclo de vida do ancilostoma, onde pode ser observado pela letra I a forma infectante e pela letra D a forma diagnóstica. A transmissão ela acontece por penetração ativa das larvas filaroides infestantes na pele ou nas mucosas, principalmente nas regiões dos pés, das pernas, das nádegas e das mãos, como também pela ingestão das larvas junto com os alimentos. Os sintomas são variados, onde é classificado como lesão cutânea, lesão pulmonar e lesão da mucosa intestinal e esfoliação sanguínea. Na lesão cutânea, ocorre a hipersensibilidade com irritação local, prurido, edema, onde ocorre na parte superior dos pés, nas pernas, nas nádegas e nas regiões interdigitais. Na lesão pulmonar, ocorre a presença de focos hemorrágicos, onde as larvas elas perfuram as paredes alveolares, onde tem a presença de edema e presença do líquido na luz alveolar. Então, o indivíduo ele apresenta um quadro bem semelhante à pneumonia, com tosse, febre e etc. Na lesão da mucosa intestinal e esfoliação sanguínea, os vermes eles se alimentam de sangue e eles deliceram a mucosa intestinal, ocasionando pequenas hemorragias. Então, eles acabam rasgando mesmo essa mucosa intestinal. Então, estabelecem uma anemia de evolução lenta, no caso, que vai ter a perda sanguínea de forma lenta, e acompanhada de perfurações e cólicas abdominais.
A sua prevenção está na educação sanitária em massa, em serviços de engenharia sanitária, na abolição por completo da adubação com fezes humanas, na proteção dos pés pelo uso de calçados, na alimentação adequada e também no tratamento dos doentes. Aqui nós veremos sobre a enterobíase ou oxiurose, também chamada de enterobiose, que é o nome dado à infecção por oxíuros, que é chamada de enteróbios vermiculares, que são vermes nematóides com menos de 15 milímetros de comprimento e que parasitam o intestino dos mamíferos, principalmente os primatas, incluindo o homem. Aqui nós temos o ciclo de vida do enteróbios, onde podemos observar pela letra I representada a forma infectante e pela letra D a forma diagnóstica, onde temos na letra D os ovos nas pregas perianas, onde ocorre a ingestão pela pessoa de ovos com o embrião aqui na letra I, onde no intestino vai ter a eclosão das larvas no intestino delgado e os adultos no lúmen do seco eles prenham, migram a região perianal na parte da noite e botam os ovos. Então aí vai ocorrer essa infecção. A duração do ciclo é em média de 30 a 50 dias. As manifestações digestivas ocorrem na maioria dos pacientes, eles apresentam náuseas, vômitos, dores abdominais, cólica e também raramente ocorre a evacuação de sangue. E o tratamento é a partir do palmoato de pirantel, que é uma substância vermífuga, é um remédio para realizar este tratamento. Aqui nós temos a tricuriase. Ela é uma doença infecciosa parasitológica que é provocada pelo ticúris e tem uma distribuição geográfica mundial. Na grande maioria dos casos, o parasitismo ele é silencioso, ele passa despercebido. Aqui na imagem nós podemos observar o seu ciclo de vida, onde também temos representados pela letra I a forma infectante e pela letra D a forma diagnóstica. O ticúris ele tem como habitat o intestino grosso humano e ele também tem muita longevidade. Então, ele é estimado em mais de 5 anos, mas a grande maioria destes vermes morre ao fim de 2 ou 3 anos. Então, também não se sabe qual é a quantidade parasitária que pode causar os efeitos ou manifestações clínicas. Em alguns pacientes sintomáticos, ocorrem diarreia, emagrecimento, insônia e apresentam também uma eosinofilia elevada. Algumas medidas profiláticas estão o saneamento básico, a educação sanitária, o tratamento das pessoas infectadas e medidas complementares. O seu tratamento é através do medicamento albendazol e mebendazol. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas no nosso trabalho e obrigado pela atenção de todos. Espero que todos tenham gostado.